mais nada, vamos começar lendo não a Prajnaparamita inteira, de 100.000 versos, mas apenas a essência da Prajnaparamita, o coração da Prajnaparamita, que alguns de vocês devem ter aí. Vamos ler eles juntos. A essência do vitorioso conhecimento transcendente. Assim ouvi, certa vez o Bhagavad estava em Rajagriha, na colina dos abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de bodhisattvas. Entrou no samadhi denominado percepção profunda, que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao bodhisattva Avalokiteshvara: como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejem realizar o profundo conhecimento transcendente? Assim ele falou. Então o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra: Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente devem ver assim. Ele deve ver que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio é a forma. A forma não é nada além que o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque no seio da vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao olfato, ao paladar, ao tato e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira, não há nem sofrimento, nem origem do sofrimento, nem extinção do sofrimento e nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo véu. São destemidos, transcenderam toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, que todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta, o perfeito e insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo sofrimento, não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, é assim que um grande bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Depois o Bhagavan saiu de seu samadhi e felicitou o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Depois que o Bodhisattva assim disse, o venerável Shariputra, o Bodhisattva Avalokiteshvara, todos aqueles que o cercavam e o mundo com os deuses, os humanos e os semideuses e os Gandharvas, se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Bom, nós vimos no nosso último ciclo, nós terminamos de estudar o que ele fala sobre as 6 paramitas. As 6 paramitas são a cereja do bolo do Mahayana. São a prática essencial do Mahayana, aquela que traduz o Mahayana de uma forma mais evidente, mais clara, né? Porque
intrinsecamente, na prática das 6 paramitas, estão presentes a compaixão, o amor-bondade e o desenvolvimento da percepção, da compreensão da vacuidade. A compreensão da vacuidade é o conhecimento transcendente da verdadeira natureza dos fenômenos. Então, isso tudo permeia as 6 paramitas. As 6 paramitas são as virtudes transcendentes, elas são as qualidades da mente de Buda, da mente iluminada, as qualidades de Bodhi, né? Então, o desenvolvimento das 6 paramitas nos permite despertar, não diria despertar em nós, mas assim, afastar os últimos véus que impedem a manifestação plena de Bodhi, que é a mente iluminada, que é a natureza verdadeira, a natureza da nossa mente. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, que não existe nada que a gente tenha que adquirir, nada que a gente tenha que fabricar, não existe nenhum estado a ser alcançado, um lugar para onde ir, né? Tudo já é... Nós simplesmente estamos querendo perceber, enxergar a verdadeira natureza da nossa mente, que está velada pela ignorância. Então é importante afastar os véus da ignorância para que a gente possa ver diretamente a natureza da nossa mente. Nós vimos, quando nós estudamos as 6 paramitas, que existe uma interdependência entre elas, ao mesmo tempo que nós vimos que elas estão tão intimamente ligadas como os dedos de uma mão, né? Aqui, como os dedos de uma mão de 6 dedos, né? Que, assim, você não pode falar de uma sem estar falando de outra. Elas têm uma natureza única. São expressões diferentes, é como se fossem 6 raios diferentes de uma mesma coisa. São 6 expressões diferentes, qualidades diferentes da mesma natureza, que é a natureza da mente de Buda. Então, quando você desenvolve uma paramita, você está desenvolvendo todas as outras ao mesmo tempo. É impossível você não desenvolver as outras quando você está desenvolvendo uma paramita em particular. Então, não é necessariamente uma sequência de que você termina uma para começar a outra. Não. A gente pode fazer até seguir uma sequência, é um método, né, didático a gente seguir uma sequência no desenvolvimento das paramitas, mas entendendo que a gente não vai completar uma para poder partir para outra, porque assim, quando a gente completa uma, a gente completa todas. E às vezes, para que a gente possa completar uma paramita, é importante que a gente desenvolva as outras. Desenvolvendo as outras, a gente naturalmente vai completando aquela primeira que a gente deixou de trabalhar especificamente. Mas seguindo esse método didático, nós vemos que as últimas 3 paramitas têm uma característica bastante peculiar. Enquanto as primeiras 3 elas desenvolvem muito o mérito e com isso uma condição kármica de facilidades de recursos que vão nos ajudar no caminho do despertar, as outras 3 elas se dedicam especialmente para o caminho para a porta da meditação e o caminho da realização da sabedoria transcendente, do conhecimento transcendente. Então, nós temos as primeiras 3 paramitas, elas se referem à fase de acumulação de méritos. As 3 seguintes, a fase de acumulação de sabedoria, de conhecimento transcendente. Essas 3 seguintes que a gente está falando se referem à energia entusiástica, à meditação, à concentração, né? Meditação, à absorção meditativa e à sabedoria, o conhecimento transcendente em si. A gente estudou e a gente viu que para que a gente consiga
para que a gente consiga acessar esse conhecimento transcendente, é importante que a gente tenha desenvolvido previamente bastante a paramita da absorção meditativa, que é justamente numa mente estável e treinada, dócil e estável e imperturbável, que se pode perceber, se pode acessar a Prajnaparamita de uma forma mais clara. Uma mente perturbada de alguma forma, uma mente constrangida, tensa, a prajna não consegue, a gente não consegue acessar a prajna, né? Então, é como se fosse a imagem de um lago, quando o lago tem a superfície absolutamente espelhada, sem nenhum vento acontecendo, as águas completamente paradas, ele consegue refletir com perfeição o céu que está acima. Então, o céu que está acima, se refletindo na água do lago, é uma expressão da Prajnaparamita, né? A percepção da natureza, como ela é, que é o céu que está acima, e essa percepção é o fato dele se refletir na água se refletir-se na água do lago, é a Prajna. O céu é a realidade dos fenômenos como ela é. Por que isso? Porque o refletir-se significa eu tomar consciência de. Esse tomar consciência dessa natureza é simbolizado pela reflexão dessa natureza dentro do lago, que seria, das águas do lago, que seriam a nossa própria mente. Se você tem um lago agitado por ondas de diversos fatores, você pode ter movimento das próprias águas, ou movimento do vento, ou então alguém jogou uma pedra dentro do lago, mas a agitação das águas do lago distorce essa imagem. Então, a gente tem a nossa prajna fica prejudicada, a gente não consegue perceber a verdadeira natureza dos fenômenos. É claro que essa natureza se reflete de uma forma bastante fragmentada e distorcida. E essa é a percepção que a gente tem dos fenômenos, uma percepção fragmentada e distorcida. Então, essa imagem é muito boa nesse sentido. Então, nós vemos que a melhor forma da gente poder alcançar essa prajna, que é a mãe do estado de Buda, né? Prajnaparamita é a mãe de todos os Budas, né? O que está querendo, significa isso? Que no momento que hoje é dia das mães, hoje é o dia da Prajnaparamita, né? No dia exatamente a Prajnaparamita, essa qualidade da mente de percepção aguda, que consegue ir ao encontro dos fenômenos sem nenhum obstáculo. Essa qualidade é a qualidade que faz, né, que determina que nós alcancemos, né, esse estado de Buda, que é o estado onde essa prajna ela está presente continuamente. Então, a gente viu que por isso é importante a gente desenvolver a absorção meditativa, os diversos estágios da absorção meditativa. A meditação e em suas diversas fases, a gente estudou isso bastante quando a gente viu a paramita da absorção meditativa, ela não é um objetivo em si. A meditação é um instrumento, que é uma qualidade que a gente desenvolve para poder ter esse acesso à prajna. O nosso objetivo é a prajna, é a percepção direta dos fenômenos. A meditação é um meio pelo qual a gente pode alcançar essa prajna. Ok. Aqui é que entra, então, os 37 auxiliares da iluminação. Esses 37 auxiliares da iluminação foram descritos anteriormente no ciclo de ensinamentos do pequeno veículo, ciclos de ensinamentos do Hinayana, que é o caminho dos Shravakas e dos Pratyeka Budas.
quando se fala da quarta nobre verdade, a quarta nobre verdade ela é descrita como o caminho óctuplo. Qual que é a quarta nobre verdade? A quarta nobre verdade é aquela que diz que existe um caminho para o fim do sofrimento. Em outras palavras, existe um caminho para o nirvana, que o nirvana é o estado de extinção de todo sofrimento. O caminho para o nirvana, o caminho para a extinção do sofrimento, a forma da gente acabar completamente com o sofrimento, como a gente viu, como a raiz, a origem do sofrimento é a ignorância, a forma da gente acabar com o sofrimento é acabando com a ignorância. Nós acabamos a ignorância quando nós adquirimos não é uma boa palavra, mas quando nós acessamos e desenvolvemos o conhecimento transcendente, que é a sabedoria, né? Então, essas coisas são óbvias, né? À medida que aumenta a nossa capacidade, a nossa quantidade, por assim dizer, de sabedoria, de conhecimento transcendente, diminui a quantidade de ignorância. E a percepção dos objetos se torna cada vez mais nítida, mais clara e mais perfeita e desimpedida. Então, esse é o processo, né? Então, isso se faz através do caminho ótuplo, né? Esse caminho ótuplo é a reta visão, o reto pensamento, a reta palavra, a reta ação, o reto meio de vida, o reto esforço, a reta atenção e a reta absorção meditativa, a reta concentração. A gente vai falar sobre isso mais tarde, a gente vai desenvolver mais esse tópico. Então, o Buda ensinou esse caminho óctuplo, que é o caminho que conduz à extinção do sofrimento. Ele está falando reto aqui, ele está querendo dizer correto, adequado, né? E esse correto, adequado, significa também, entre outras coisas, livre de extremos. Reto porque é um caminho que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, que são os extremos. Então, como a gente vive muito na dualidade, a gente muitas vezes se tende para um desses extremos. Um exemplo típico dos extremos é o eternalismo e o niilismo, ou seja, a crença de que o nosso ego ele dura para sempre, é o eternalismo, e a crença de que o nosso ego desaparece completamente, o nosso é o niilismo. Então, o Buda diz que nem uma coisa nem outra. Então, assim, esse reto caminho também, em outras qualidades, né? Por exemplo, a questão da pureza, né? Então, o excesso de a pureza, o extremo da pureza e o extremo da impureza. O caminho do meio ele não tende nem para a pureza nem para a impureza. Isso a gente vê na Prajnaparamita. Não existe nem pureza e nem impureza. E como ele fala, não existe nem a realização é um polo, um extremo, a não realização é outro extremo. E a Prajnaparamita está dizendo, não existe nem realização nem não realização. Ele está sempre fugindo dessa dualidade. Nós enxergamos com a nossa mente conceitual, nós classificamos os objetos através dessa dualidade de maniqueísta, né? De positivo, negativo, de sim e não, né? De puro, impuro, realizado, não realizado, etc. Então, a verdadeira natureza dos fenômenos, ela transcende essa classificação de caixinhas que a gente faz, né? Não existe nem essa pureza absoluta, essa realização como a gente pensa, e nem essa não realização, que é o que a gente pensa. Em outros momentos, isso vai ser dito como o samsara, não existe nem samsara e nem nirvana. A própria Prajnaparamita diz, não existe nem sofrimento, nem extinção do sofrimento. Porque essa concepção de sofrimento ou de samsara e de extinção do sofrimento nirvana é uma concepção dualista, é um conceito que está na nossa mente das caixinhas, são gavetas onde a gente guarda as coisas. Então, a verdadeira natureza dos fenômenos não se encaixa em nenhuma dessas duas coisas, né?
Se a gente está percebendo os fenômenos na forma de samsara ou percebendo os fenômenos na forma de nirvana, nós estamos ainda aquém da realização, nós não alcançamos a realização. Isso é a lógica também do Mahayana, né? Especialmente do Mahayana. Por isso o Mahayana diz, não é o estado de Buda não é alcançar o nirvana, porque alcançar o nirvana significa partir para um outro polo, um polo oposto ao samsara. Então, a gente, quando se chega ao nirvana, se alcança um estado onde está presente ainda o dualismo. Então, a gente ainda não transcendeu esse dualismo, a gente ainda está preso dentro a gente não está no estado, completamente no estado de Buda, né? Bom, então, ainda dentro dessa quarta nobre verdade, o Buda ensinou os 8 ramos do caminho, né? Eu falei desses que eu já citei agora. O conceito é que o caminho que leva à extinção do sofrimento, ele possui 8 ramos, 8 membros. Esses 8 membros são chamados membros porque através deles a gente consegue se deslocar no caminho, como se fossem 8 pernas. Esses 8 membros são as 8 pernas que a gente usa para poder se deslocar no caminho. Então, o caminho ele tem 8 pernas, esses 8 membros. Além disso, o Buda ensinou os 37 auxiliares da iluminação, que é o que a gente vai estar vendo mais especificamente aqui. Além desses 37 auxiliares da iluminação, depois ele ainda cita uma série de outros dharmas mentais que são muito interessantes e importantes para o praticante que está no caminho, em fases diferentes do caminho. Então, isso, depois que a gente estudar esses 37 auxiliares da iluminação, a gente vai estar estudando ainda os dharmas subsequentes que foram ensinados pelo Buda, que são auxiliares para a gente no nosso caminho. Esses 37 auxiliares da iluminação, eles são muito específicos para a paramita da absorção meditativa. A gente vai ver como que eles são os auxiliares para a gente realizar essa absorção meditativa. Quando a gente viu sobre a absorção meditativa, nós percebimos como que a prática a prática da meditação, através da prática da meditação, nós adquirimos isso não foi falado da outra vez, mas a gente adquire um tipo de karma chamado, que não é um karma, nem é um karma de mérito, por assim dizer, e nem um karma nefasto. Ele não vai trazer um retorno, ele é meio específico, ele é chamado karma de mobilidade, né? Ele está relacionado com com a prática da meditação. O que eu estou chamando de karma aqui? Existe uma ação mental durante a meditação. Nós fazemos uma ação mental. Essa ação mental, ela desenvolve consequências kármicas, naturalmente. Se a nossa ação mental é um sentimento que a gente desenvolve em relação aos seres, um sentimento de maldade e desejo de fazer o mal ou de prejudicar alguém, a gente vai adquirir um karma nefasto, né, que vai se caracterizar numa perturbação mental que a gente vai ter a partir daí, que é a consequência natural de desejar o mal para os outros. Se a gente desenvolve uma atitude mental de bondade, de benevolência, de compreensão, de compaixão e de querer ajudar os outros e de proteger os outros, todos os seres, a gente adquire um karma mental positivo, que a gente chama de mérito, e isso vai nos fazer com que a nossa mente ela seja
bastante dócil e fácil de ser utilizada, trabalhada, e vai se expressar na realização do bem para uma grande quantidade de seres, né? Que vai até nos ajudar a desenvolver outros méritos a partir daí, a partir do bem que a gente faça. Mas e a meditação? A meditação, ela não leva nem para um nem para o outro, ela leva para um tipo de karma que é de um estado, é como se fosse aquilo que às vezes é chamado de residência. Quanto mais tempo a gente passa na prática da meditação e na estabilidade mental, a gente adquire o karma, entre aspas, né? É um karma, aliás, a gente adquire um karma de que vai nos facilitar de nos estabelecermos nesse estado. É que nem uma prática de exercícios físicos na academia. Se você treina na academia, você treina os seus músculos e você vai conseguir fazer alguns tipos de movimentos, né, que você não faria se você não tivesse treinamento. A prática da meditação vai nos facilitar cada vez mais. Quanto mais a gente pratica a meditação, mais fácil vai ser da gente entrar nesse estado da meditação, que é o que a gente chama da residência, quando você entra num determinado estágio que você conseguiu alcançar e você consegue permanecer nele durante um tempo. No começo a gente permanece alguns segundos, depois a gente permanece um tempo maior, até que a gente consegue permanecer com mais estabilidade. Então, a prática da meditação, ela é descrita ao longo de 9 estágios, que são os diversos dhyanas e os sampatis. Esses estágios, que é o que a gente viu quando a gente estudou sobre a meditação, eles são, em cada um deles você tem um aprofundamento da prática, e com a meditação a gente alcança um nível de estabilidade em que a mente vai se desfazendo de uma série de dharmas, de fenômenos mentais perturbadores que impedem ela de alcançar a prajna, né? Esses estágios eles são descritos quando a gente pensa em termos de o que acontece depois da morte com esse karma adquirido por essa meditação. O karma que a gente adquire pela meditação depois da morte, ele pode nos levar para estágios do mundo dos deuses específicos, onde nós vivemos durante um longo período que a gente está nesse reino dos deuses, usufruindo dos méritos por termos praticado, em níveis desses mundos dos deuses que são bastante específicos, que a gente viu dos reinos com forma e dos reinos sem forma. A gente não vai falar sobre eles aqui agora. Então, esses 37 auxiliares da iluminação, eles vão nos ajudar para a gente poder percorrer esse percurso desses 9 estágios de meditação, né? Esses estágios eles possuem uma sutileza cada vez maior, né? Para que a gente possa alcançar essa sutileza, é preciso que a nossa mente esteja muito afiada, muito estável, muito afiada, muito aguda, e a gente tenha se desligado de uma série de hábitos mentais que são bastante perturbadores, e até da nossa autopercepção, da forma como nós enxergamos a nós mesmos. Então, não é uma coisa que eu vou sentar aqui agora e eu vou te alcançar e passar por esses 9 estágios. Não é assim, né? E a gente tem que ter um cuidado quando a gente está praticando o caminho, que é da gente que é o cuidado contra a autoilusão, né? A gente tem que ser
bastante honesto, desenvolver uma honestidade conosco mesmo, de tentar, de nos enxergarmos como nós somos. Nos enxergarmos como nós somos não significa desenvolver uma visão crítica a nosso respeito. Porque uma visão crítica a respeito de qualquer coisa é uma visão completamente equivocada. Essa visão crítica, julgadora, né, é uma atividade do ego, né? Então, criticar a si mesmo, criticar os outros, né, é absolutamente irrelevante. Pior do que irrelevante, é um obstáculo no caminho. Então, fazer uma autoflagelação com a nossa crítica, né? Pegar o chicotinho da crítica e ficar falando, eu sou isso, eu sou muito ruim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso não leva a gente a lugar nenhum, né? A gente tem que ter uma percepção clara sobre a nossa verdadeira realidade. A gente tem que falar, opa, peraí, aqui eu tô nesse ponto aqui ainda. Ok, eu estou nesse ponto, né? Eu não estou no estágio tão mais elevado, no caminho tão avançado. Percebi em mim uma quantidade de egoísmo muito grande. Ok, né? Sabe, tudo bem, percebi, então vamos trabalhar sobre isso. Mas eu queria já estar lá. Tem 20 anos, 50 anos, 80 anos que eu estou no budismo e ainda tenho esse tipo de pensamentos. Quanto tempo a gente está no samsara, né? A gente está no samsara desde tempos sem começo, né? Os hábitos mentais são difíceis de serem modificados, serem removidos, né? Então, ser extremamente duro, rigoroso consigo mesmo, não leva a gente a lugar nenhum. A gente não tem que ter essa postura. Os bodhisattvas, os budas, as divindades, os idãs não têm esse olhar em relação a nós mesmos. Nós temos que o nosso olhar em relação a nós mesmos deve ser no sentido de olhar a nossa verdadeira natureza, perceber os pontos onde a gente tem imperfeições, onde a gente tem obstáculos que a gente não consegue transcender, ultrapassar, e as qualidades que nós temos que precisam ser desenvolvidas, né? Às vezes, desenvolvendo uma determinada qualidade, isso vai nos ajudar a superar um obstáculo que a gente não consegue desenvolver aqui agora. E é só isso, sem drama. Não tem que ter drama no caminho. Se a gente tiver fazer drama no caminho do budismo é se jogar na boca do monstro do samsara, sabe? Não existe espaço para drama no caminho do Buda. Existe espaço simplesmente para um pensamento puro, limpo, de clareza da realidade. A realidade é essa, ponto. Mas não sei o quê, eu queria... É problema seu que você queria, e daí que você queria. O fato da gente querer as coisas não muda a realidade. A realidade, ela é como é. Se a gente acha ela bonita, se a gente acha ela feia, isso é completamente irrelevante, né? A única coisa a fazer, a partir do momento de perceber a realidade, é trabalhar em cima dela, né? Com os recursos que a gente tem. Então, é isso que é percorrer o caminho de uma forma clara, né? Então, a gente não tem que ter essa coisa não é uma corrida, né? Que a gente tem que ter, a gente não tem que estar perdendo peso, né, na balança todos os dias, subir na balança para ver se a gente perdeu peso. A gente não é uma competição que a gente faz, nem com os outros, nem conosco mesmo, nem com os nossos companheiros da sanga. Em relação à sanga, a gente não tem que julgar as pessoas da sanga, se elas estão, aonde que elas estão no caminho, se elas têm uma compreensão melhor, se têm uma compreensão pior, se menor que a nossa, sabe? Se não tem que desenvolver esses sentimentos, que são todos eles relacionados a expressões diferentes do sentimento da inveja, né? O sentimento da inveja é aquele quando a gente olha para os outros e a gente quer fazer um quadro do outro, né? Fazer uma imagem do outro e se colocar em relação a essa imagem. No momento em que
a imagem que a gente faz, ela supera a nossa autoimagem, a gente desenvolve inveja, e se essa imagem que a gente faz dos outros está aquém da nossa autoimagem, a gente desenvolve orgulho. Então, essa forma, inveja, orgulho, em relação a nos compararmos com os outros, é o jogo do ego, né? Então, com a sanga, o único sentimento que a gente deve desenvolver é de compreender que as pessoas que estão na sanga são pessoas que se dispuseram a percorrer o caminho, a trabalhar sobre si mesmos, né? E a percorrer o caminho, e elas vão encontrar as mesmas dificuldades que nós, algumas vezes, outras vezes não vão encontrar as nossas dificuldades, elas vão encontrar outras dificuldades, né? E que a gente não sabe como seria para nós mesmos se nós estivéssemos enfrentando as dificuldades dessas pessoas. Então, querer julgar as pessoas pela aparência de uma forma bastante irresponsável, né? Todo julgamento ele é irresponsável, né? Como para elaborar algum julgamento, seria importante que a gente tivesse uma visão absolutamente completa do todo dessa pessoa ou desse fenômeno. E para a gente ter essa visão, nós temos que ter o estado de Buda. No estado de Buda, a gente consegue ter essa visão perfeita. Mas os Budas não julgam. Então, assim, nem quem tem condições de julgar, julga. Por que que eles não julgam? Porque o que que os Budas percebem quando eles veem a natureza dos fenômenos é a nossa verdadeira natureza. Eles olham para nós e veem e nos veem como Budas. Eles nos veem como Budas que estão dormindo. Então o que que você vai criticar de alguém que está dormindo? Vai dizer que está dormindo demais, né? Ou que está tendo sonhos assim, o assado, né? O que que você pode estar falando sobre isso? Então é isso, né? Na relação com as pessoas, a gente não ter uma postura de julgamento, mas ter uma postura de que são companheiros do caminho que passam por os dramas, né? Os mesmos dramas que nós passamos e outros dramas que nós não temos condições nem de supor. Algumas vezes eles vão poder ter uma empatia e compreender as dificuldades que nós estamos passando, outras vezes não. E nós também em relação a eles, né? Bom, depois de toda essa introdução, que já levou bastante tempo aqui, a gente segue aqui com o texto do comentário do Nagarjuna. Ele diz, no Sutra, o Bodhisattva Mahasattva, pelo método da não-residência, reside na Prajnaparamita. Ele deve, sem produzi-los, completar perfeitamente as 4 fixações da atenção, os 4 esforços corretos, os 4 fundamentos do poder mágico, as 5 faculdades, as 5 forças, os 7 membros da iluminação e os 8 membros do caminho. Esses são os 37 auxiliares da iluminação. Estão divididos em 7 classes. A gente vai estar vendo cada uma dessas classes. O comentário, ele diz, no começo do comentário, é um questionamento se como isso é algo que foi ensinado pelo Buda em relação à quarta nobre verdade, e que o caminho dos bodhisattvas seriam as 6 paramitas, isso não seria algo que os bodhisattvas em formação devêssemos nos preocupar. Isso é uma coisa dos Shravakas, dos Pratyekabuddhas, dos que estão seguindo o caminho do Nirvana. Não seria o nosso caso. E o Nagarjuna ele diz pelo contrário, né? Assim, o Bodhisattva ele deve exercer todos os caminhos de todos os bons dharmas. Então, todos os bons dharmas ensinados no veículo dos veículos dos Shravakas, dos Pratyekabuddhas, ou seja, do Hinayana, todos os bons dharmas são interessantes para o Bodhisattva também. Então, e aí ele cita, foi o que o Buda disse para Charinzi, para Subhuti. O Bodhisattva Mahasattva, que pratica a Prajnaparamita, deve se exercitar
em todos os caminhos de todos os bons dharmas, desde a terra da sabedoria seca até a terra dos Budas. Interessante, né? A terra da sabedoria seca, a terra onde a gente está, né? Uma sabedoria seca. Até a terra dos Budas, que seria a terra da plena sabedoria. As 9 primeiras terras ele deve exercitá-las, mas não atestá-las, e quanto à última terra dos Budas, ele deve exercitar e atestar. Gente, na ocasião, essas 9 primeiras terras que ele está falando são aqueles 9 estágios da meditação que a gente viu, as 9 níveis, por assim dizer, de absorção meditativa. Então, depois ele fala que quando o Bodhisattva Mahasattva, com a sua habilidade em meios de salvação, pratica todas as perfeições, ele exerce os 37 auxiliares da iluminação. A gente vai estar vendo agora. Pratica os 4 sentimentos incomensuráveis, que é um dos temas que a gente vai ver mais na frente. Os êxtases e os recolhimentos imateriais. Os êxtases e os recolhimentos imateriais são os dhyanas e os samadhis relacionados com o mundo dos deuses sem forma. Pratica as 10 forças do Tathagata, os 4 conhecimentos desimpedidos e os 18 atributos exclusivos dos Budas. Isso é a sequência, está na sequência dos ensinamentos que a gente vai estar estudando. Quando ele ultrapassa 9 terras, aí ele fala das terras. A terra da visão clara, a terra da linhagem espiritual, a terra do 8º santo, a terra da visão, a terra refinada, a terra da renúncia, a terra daquele que terminou sua carreira, a terra dos Travakas, a terra dos Pratyekabuddhas, e aí tem a 10ª terra, que é a terra dos Budas, ou que é a terra do Bodhisattva Mahasattva. Ou seja, o Bodhisattva que alcançou o máximo do caminho dos Bodhisattvas, também chamada de terra. A partir dessa 10ª terra, a gente tem a terra seria o estado de Buda, também chamada às vezes terra dos Budas. Então, no próprio Prajna Paramita Sutra, tem um capítulo onde o Buda fala sobre esses 37 auxiliares que são que ele ensina em relação à prática do Mahayana. E ele continua aqui. O Buda, em sua grande bondade e amor, ensinou os 37 auxiliares que são o caminho do Nirvana. Segundo os votos dos seres, segundo as causas e condições kármicas dos seres, cada um encontra o seu caminho. Isso aqui é um ponto bem interessante, né? O Buda ensinou diversos ensinamentos. Então, ele ensinou o ciclo de ensinamentos do Hinayana, que é o caminho da liberação individual. Ensinou o ciclo dos ensinamentos do Mahayana, que é o caminho da liberação coletiva. Dentro do ciclo do Mahayana, ele ensinou uma série de meios, de práticas, que são chamadas de meios hábeis, relacionados ao budismo tântrico, que é como se fosse um terceiro veículo. Ele não chega a ser um terceiro veículo porque ele não consegue sair de dentro do Mahayana, ele é puramente Mahayana. Mas é um tipo de Mahayana diferente, que é chamado do budismo das práticas tântricas. Práticas tântricas são as relacionadas com os mantras e relacionadas com as visualizações das meditações. É isso que é o Tantra no budismo, na visão do budismo. Não tem nada a ver com o que se chama de Tantra atualmente, que tem origem em práticas tântricas hindus, que são de outra natureza e não tem relação com as práticas do budismo. Então, segundo os votos dos seres, segundo as causas e condições kármicas dos seres, é isso que vai definir
se a gente vai estar se estabelecendo num caminho ou em outro. É importante a gente ver que todos esses caminhos foram ensinados pelo Buda. São caminhos para a gente poder alcançar a eliminação do sofrimento. No budismo tibetano, a gente tem uma situação bastante excepcional, porque o budismo, a construção do edifício do budismo no Tibete, ele incorporou uma série de... Ele tem raízes do Hinayana, então tem elementos do Hinayana, tem raízes do Mahayana como desenvolvido na China, no Japão, etc. E tem raízes no budismo tântrico que veio da Índia, que subiu para as terras do Tibete. Então, assim, no Tibete se conseguiu reunir todo o conjunto dos ensinamentos do Buda. Enquanto em outros países se pratica mais um do que o outro, por exemplo, os países do Sul se praticam os ensinamentos do Hinayana, não se pratica o Mahayana nem o Tantrayana, né? Na China, se praticava antigamente, né? Mas assim, no Vietnã, no Japão, Coreia, etc., se pratica mais o budismo do Mahayana. Não se pratica práticas do Hinayana ou visões do budismo tântrico. Mas no Tibete se pratica todos os três, né? Então a gente tem uma situação excepcional que é conseguiu se reunir no Tibete todas as tradições dos ensinamentos do Buda. E as várias escolas do budismo tibetano, elas valorizam e estimulam e praticam todas essas tradições. Nós damos sempre uma ênfase maior no Mahayana, que é a nossa linha, mas nós não deixamos de lado os ensinamentos da liberação individual, pelo contrário, nós também trazemos ele e praticamos eles juntos, né? E aqui, então, ele diz que, de acordo com o karma dos seres, nós vamos ter as causas e condições kármicas que vão nos colocar no caminho ou em outro. O homem que busca ser Shravaka encontra o caminho dos Shravakas. O que plantou as raízes do bem dos Pratyeka Budas encontra o caminho dos Pratyeka Budas. O que plantou as raízes do bem dos Pratyeka Budas, aqueles seres que na sua prática desenvolveram um mérito bastante grande e uma compreensão bastante grande da realidade, eles podem renascer, então, como Pratyeka Budas, naquele estado já de perto do final do caminho de alcançar o estado de Arhat. Então, por isso é que os Pratyeka Budas são aqueles que são os chamados Budas por si mesmos, são aqueles que praticam e que alcançam o estado de Buda. Então, não o estado de Buda, o estado de Pratyeka Buda, né? Eles são... Isso por quê? Porque pela prática das vidas anteriores, eles alcançaram um determinado estágio que é definido no budismo do caminho da liberação individual, que é chamado de apenas um nascimento, né? Você chega a um ponto em que a partir daí você só vai nascer mais uma vez. Aí quando você nasce, você pratica e alcança então o estado de Arhat, né? Isso é o caminho dos Pratyeka Budas. Então se diz que ele praticou, ele é um Buda solitário. Ele praticou sozinho e alcançou por si só. Ele não partiu do zero ou de um estado ordinário como nós. Ele já vem de um estado anterior, de uma grande prática espiritual de várias vidas anteriores. Então ele já nasce com esse estado, né, que você tem. Os vários estágios que tem são aquele que entrou na corrente, que vai ter 7 vidas e alcançar o estado de Arhat, aquele que tem mais um retorno e aquele que não retorna mais. Então, quando ele nasce como um ser que não retorna mais, significa que ele vai alcançar o estado de Buda naquela vida, né?
Se ele nasce no estado de um retorno, significa que ele não vai alcançar o estado de Buda naquela vida, mas vai alcançar na próxima, né? Então é isso. Isso são elementos do caminho dos arhats, dos shravakas, dos pratyeka budas, que é o caminho da liberação individual. Então, o homem que plantou as raízes do pratyeka budas, ele encontra o caminho dos pratyeka budas. O homem que busca a Bodhi dos Budas encontra o caminho do Buda. Então, o que é encontrar a Bodhi dos Budas? A gente já falou da última vez que Bodhi significa luz, iluminação, mente iluminada, né? Então, aquele que busca a mente iluminada dos Budas, ele vai encontrar o caminho dos Budas. Qual que é o caminho dos Budas? O caminho dos Bodhisattvas, o caminho do Mahayana. Esse é o caminho dos Budas. Então, de acordo com seus votos anteriores e o grau agudo ou obtuso de suas faculdades, o homem que possui a grande compaixão ou não possui a grande compaixão, dependendo dessas qualidades, ele vai seguir um ou outro caminho. Da mesma forma, quando o rei Naga faz cair a chuva, chove por toda a parte sobre a terra e chove indistintamente. As grandes árvores e as grandes ervas, porque suas raízes são grandes, recebem muita chuva. As pequenas árvores, os arbustos e as pequenas ervas, porque suas raízes são pequenas, recebem pouca chuva. Então, dependendo das nossas raízes de bem, nós vamos seguir ou um caminho mais voltado para o Mahayana ou um caminho voltado para o Hinayana. Isso vai depender da capacidade de compaixão que nós desenvolvemos e da capacidade de compreensão dos fenômenos da forma como eles são. O quanto de compaixão e o quanto de sabedoria que nós já desenvolvemos em vidas anteriores, né? Bom, ok. Mas os bodhisattvas, eles seguem, eles não deveriam seguir esses 37 auxiliares, porque esses 37 auxiliares, eles vão levar ao nirvana. E os bodhisattvas não querem ir para o nirvana, eles querem ficar no samsara para poder ajudar os seres a alcançar o estado de Buda. Se eles entram no nirvana, eles não conseguem mais ajudar os seres. Então, eles não querem entrar no nirvana. Então, por que os bodhisattvas iriam praticar as 37 auxiliares? E ele diz, os bodhisattvas, eles precisam praticar essas 37 auxiliares e todos os bons dharmas, porque eles vão ensinar os seres a sair do samsara. E alguns seres vão ter que aprender o caminho da liberação individual. Não vão conseguir se dedicar pelo caminho do Mahayana. Outros vão aprender o Mahayana. E o Bodhisattva vai ter que ensinar esses seres. Ou ele vai chegar e falar assim, não, você não é do caminho do Mahayana, então você espera que aí vai ter alguém, outra pessoa vai te ensinar. Quem que vai ensinar para ele? Os arhats foram embora já estão no nirvana. Quem tem que ensinar são os bodhisattvas que ensinam, certo? Os bodhisattvas é que têm compaixão suficiente para querer ensinar os outros seres a alcançar a liberação, né? Então, são eles que vão ensinar. E eles vão ter que ensinar de acordo com a capacidade dos seres. Então, todos os bons dharmas, todas as qualidades mentais que a gente pode desenvolver, que podem nos ajudar a nos libertar do sofrimento, o Bodhisattva deve conhecer, ele deve exercitar e conhecer. Ele vai praticar até um determinado ponto, ele não vai praticar ao ponto de ir embora para o nirvana. Ele vai praticar até ele ter um domínio suficiente para ele poder ensinar para os outros, mas não para poder passar para o outro lado. E assim ele vai fazer com todos esses bons dharmas, todas essas 37 auxiliares. Ele vai desenvolver com excelência até um ponto onde ele não... É isso que ele fala quando ele diz que ele não vai testemunhar, ele não vai atestar. Por exemplo, o que seria testemunhar? Se eu sigo uma prática, um desses 37 que a gente está vendo aqui, e pratico ele
e alcanço o nirvana, eu posso chegar e dizer, olha, essa prática leva até o nirvana. Eu fiz e cheguei lá. Certo? Então, eu dou um testemunho, eu atesto que a prática funciona. Então, o Bodhisattva ele vai desenvolver, ele vai praticar, mas ele não vai atestar. Ele só vai atestar o estado de Buda. Ele só vai atestar o estado de Buda. Ele não vai para um nirvana, mas ele vai desenvolver, porque são qualidades importantes para desenvolver no caminho. Todos os elementos do caminho ele vai praticar, mas sem atravessar a porta. Ele não vai atravessar a porta. Ele vai chegar na porta e falar, opa, cheguei na porta. Tá. Se eu der mais um passo, eu vou para o outro lado, mas eu não quero ir para essa porta. Tudo bem até aqui? Acho que sim, né? Deixa eu ver se tem. Não tem nada no chat. Então, ele fala aqui sobre a prática dos bodhisattvas. Ah, sim. E aí ele diz que por esse Dharma verdadeiro, o bodhisattva que pratica as paramitas pode chegar à Bodhi dos Budas, a iluminação dos Budas. Mas aqui, ainda que ele exercite e conheça esses dharmas, como a gente viu, ele ainda não completou as 6 paramitas. E é por isso que ele não atesta ou testemunha imediatamente esse dharma verdadeiro. Isso do caminho da prática dos bodhisattvas. E aí ele tem diz um exemplo. Assim o Buda disse, é como um arqueiro que, erguendo a cabeça, atira flechas ao ar, o mestre arqueiro. As flechas sucessivas se sustentam mutuamente de forma a não cair por terra. Da mesma forma, o Bodhisattva, tomando a flecha da Prajnaparamita, a atira ao ar contra as 3 portas da liberação. Em seguida, pegando a flecha dos meios hábeis, ele a atira contra a flecha da Prajna, de sorte que ela não caia sobre o solo do Nirvana. Isso é bonita, essa imagem. De uma outra forma que o Buda falou, a gente entende ela melhor. É como, ó Subhuti, como se um poderoso mestre arqueiro, bem exercitado e bem versado no exercício do tiro ao arco, lançasse uma flecha ao ar, que é a flecha da Prajnaparamita, que atira ao ar em direção às 3 portas da liberação, uma das 3 portas da liberação. Lançasse uma flecha ao ar. E após ter lançado, impedisse por outras flechas que aquela flecha caísse por terra. Então ele lançou a flecha. Quando essa flecha começa a cair, ele já lança uma outra flecha que bate nessa flecha e mantém essa flecha erguida, sem cair, até que ela alcance a porta da liberação. E não caia, aonde ela cair, por terra seria o terreno do Nirvana. Então, o Bodhisattva não deixa que a flecha da Prajnaparamita caia no Nirvana. Ele, através dos meios hábeis, ele vai estar sempre mantendo ela no ar até que ela possa atravessar uma daquelas portas da liberação que vão levar para o estado de Buda. Impedisse por outras flechas que aquela flecha caísse por terra. E por uma série de flechas, opondo-se a caída da primeira flecha, essa primeira flecha não cairá por terra por tanto tempo quanto o mestre arqueiro não consinta que ela caia. Da mesma forma, ó Subhuti. Subhuti é o nome chinês para Chirinzi. O Bodhisattva Mahasattva, caminhando na Prajnaparamita e dotado da habilidade dos meios, não realiza o supremo ápice do real, ou seja, o Nirvana, por tanto tempo quanto as suas raízes de bem não estejam maduras, não estejam bem maduras para a suprema e perfeita iluminação. Mas assim que elas estejam maduras, ele realiza o supremo ápice da realidade. Isso aqui é um ponto interessante. Ele não permite que alcançar o ápice
da realidade, que é o estado de o nirvana, enquanto as suas raízes de bem não estiverem maduras. Se ele atravessar essa porta quando as raízes ainda não estiverem maduras, ele vai para o nirvana e vai ser um arhat, não vai ser um Buda. Mas se ele permitir que esses méritos se desenvolvam a ponto de se acumulem, a ponto de poder conduzi-lo ao estado de Buda, ele pode atravessar essa porta que, em vez de ir para o Nirvana, ele vai para o estado de Buda. Então, ele vai acumulando méritos, que são os meios hábeis, para que, nesse momento final da passagem para esse outro lado, ele possa passar para o estado de Buda e não para o Nirvana. Esse é o caminho do Bodhisattva. Por isso que diz que o Bodhisattva chega até as portas do Nirvana, mas não entra, ele retarda. E quando ele retarda por quê? Porque ele não tem méritos suficientes para, atravessando essa porta, se tornar Buda. Então, ele continua acumulando esses méritos, que são os méritos que vêm do desenvolvimento da compaixão e da prajna, que é a percepção profunda dos fenômenos. Quando ele alcança essa percepção profunda dos fenômenos, ele alcança o estado de Buda. Todo mundo já ouviu falar várias vezes isso. O Bodhisattva ele vai até o estado chega até as portas do Nirvana, mas ele não passa para o outro lado. Ele deixa todos os seres passarem primeiro e ele vai por último, né? Então isso é um símbolo, né? É uma imagem e a gente está entendendo o porquê dessa imagem, porque ele precisa acumular os méritos suficientes para poder alcançar o estado de Buda. A gente já viu que as paramitas, né, elas têm 3 paramitas, são a acumulação de mérito, e 3 paramitas são a acumulação, visam a acumulação da sabedoria, da perfeição, do conhecimento transcendente, né? Então ele continua nessa linha, não vou me estender muito. E aqui ele fala: ele diz assim que o Bodhisattva ele permanece muito tempo no samsara, nos 6 reinos do samsara. E para permanecer ele precisa de suportar todo tipo de dores corporais, mentais, etc. Se ele não tivesse obtido verdadeiro conhecimento, como que ele poderia suportar essas coisas? Porque os Bodhisattvas eles estão nos vários reinos da existência, eles não estão só no reino dos humanos, né? Muito menos só no reino dos deuses. Ele está também presente nos infernos, no reino dos espíritos ávidos, nos animais, né? Os bodhisattvas eles encarnam em todos os reinos para poder ajudar os seres, né? E por isso, então, o bodhisattva ele busca os auxiliares da iluminação, o verdadeiro conhecimento. Desde então, pela força da prajna paramita, ele pode transformar o samsara em frutos do caminho e no nirvana. Como assim? Aí tem uma imagem interessante. Ele diz: o triplo mundo. O que é o triplo mundo? Os 3 mundos são o mundo do desejo, o mundo dos deuses com forma e o mundo dos deuses sem forma. O mundo do desejo não é um planetazinho, né? O mundo do desejo, a esfera do desejo, ela comporta os 6 tipos de existências diferentes. Dos infernos, dos espíritos ávidos, né? Dos animais, dos humanos, dos semideuses e dos deuses do desejo. Então, assim, essas 6 esferas são 6 formas de existência, compreendem o que se chama o mundo do desejo, ou as esferas do desejo. Isso são as mais imediatas, onde a gente se localiza, como seres humanos, naturalmente, né? Depois disso, nós temos a esfera dos deuses com forma, que são dos Brahmas, aqueles deuses que já superaram o desejo. Eles já não têm mais que trabalhar sobre já ultrapassaram, transcenderam o desejo.
Então, são os deuses que desenvolvem as qualidades mais ligadas à pureza, à purificação. São os Brahmas, né? E depois disso nós temos as esferas do mundo sem forma. Nas esferas do mundo sem forma, além de já ter eliminado uma série de coisas, como o desejo e outras dharmas mentais, eles superaram também a forma, o corpo, a corporalidade. Então, são o espaço infinito, consciência infinita, a não consciência e a nem consciência, nem inconsciência. São os quatro reinos, os 4 níveis do reino dos deuses sem forma. Então, esses são os 3 mundos que ele fala aqui. O mundo do desejo, o mundo dos deuses com forma, o mundo dos deuses sem forma. Então, esse triplo mundo, que são toda a manifestação do samsara, acontece nesses 3 mundos, circulando por esses 3 mundos. Porque mesmo os deuses sem forma também estão presos no samsara, eles não alcançaram ainda o estado de liberação, nem para o nirvana e nem para o estado de Buda. Eles ainda estão presos no samsara e eles podem voltar a renascer em qualquer um dos reinos do samsara, assim que o seu karma se esgotar, né? Então ele diz, esse triplo mundo é tecido por um complexo de causas e condições. Então isso aqui é a imagem que eu acho linda. Ele fala esses espaços, esses terras, ambientes, esferas onde a existência acontece, ela é tecida de causas e condições. Essas causas e condições são as causas e condições kármicas. Então, a gente olha para esse nosso mundo aqui, que a gente está vendo, e a gente percebe, olha para ele e percebe ele como um tecido bastante intrincado de causas e condições que faz com que todos esses fenômenos eles apareçam e durem durante o tempo que eles têm para durar normalmente. Mas isso tudo vem desse intrincado de causas e condições. É isso que mantém esses mundos existindo. Tudo que nasce desse complexo de causas e condições não possui natureza própria. Todos os fenômenos que aparecem nesses 3 mundos não têm natureza própria. Eles são fruto dessas causas e condições, eles são fenômenos condicionados. Então, eles não têm uma existência em si, enquanto fenômenos. A existência deles depende da permanência das causas e das condições. Se as causas ou as condições cessarem, algumas delas, por exemplo, se elas cessarem, o fenômeno não pode mais se manter pela falta de algumas causas ou de algumas condições, então ele desaparece, ele se extingue. Então, ele é uma aparência que é mantida pela presença de causas e condições. Eles não têm uma natureza, uma existência própria em si mesmo, porque ela não é dependente de si mesma, essa natureza, essa existência. Ela é dependente de causas e de condições. Então, por não ter essa natureza própria, essa existência própria, ele é vazio. Isso é o que a gente chama da vacuidade dos fenômenos. Ele é vazio porque ele não tem uma natureza própria. Ele é condicionado. É fruto da reunião dessas causas. Quando essas causas se separam, o fenômeno desaparece. Nós, inclusive, né? Como ele é vazio, ele é inapreensível. Então, é uma miragem, é como o arco-íris, né? Aquela ideia, gente, o arco-íris, quanto mais você anda, mais o arco-íris se afasta, porque o arco-íris não é um objeto sólido que está num lugar, é uma miragem. O arco-íris é uma miragem causada pela luz nos raios, a difração da luz nas gotículas que estão na atmosfera. Da mesma maneira, as miragens que tem na Terra, ou os fenômenos mágicos, são ilusões que são produzidas pela reunião de determinadas causas e condições. E, com isso, eles desaparecem, são miragens, certo? São inapreensíveis, você não consegue pegar porque eles não têm solidez.
Ora, o inapreensível é o nirvana. Então, ele chega à conclusão de que o samsara é inapreensível. Se o inapreensível é o nirvana, então o samsara é o nirvana. É assim que vem esse conceito. O samsara é o nirvana. Porque o samsara, na verdade, ele é inapreensível. Ele é uma miragem. Então, essa ideia do samsara ser idêntico ao nirvana não é uma ideia do primeiro veículo. Ela surge nos ensinamentos do Mahayana. É uma consequência que se aprofunda no ensinamento do Mahayana. E é isso, por isso que o Buda diz ao Subhuti, a forma é vazia, e o vazio é forma. As sensações são o vazio são as sensações. Assim, as sensações, as percepções, as formações mentais, as consciências são vacuidade. E a vacuidade é sensações, formações mentais, percepções, formações mentais, consciências, etc. A vacuidade é o nirvana, e o nirvana é a vacuidade. Então, a gente vê nos ensinamentos... Deixa eu ver se é esse. Também num comentário sobre o Mahayana. O nirvana não difere do samsara. O samsara não difere do nirvana. Isso a gente encontra, claro, no próprio texto da Prajnaparamita. O limite do nirvana é o limite do samsara. São o mesmo limite porque não tem diferença entre eles. Não se preocupem, isso não é tão fácil de ser compreendido, porque nós temos uma caixinha do samsara e uma caixinha do nirvana, em que se diz que onde é samsara não tem nirvana, onde é nirvana não tem samsara. São duas coisas completamente diferentes, certo? E a Prajnaparamita está chegando para a gente e fala, peraí, isso daqui são conceitos da sua cabeça, da sua mente, isso não corresponde à realidade. Isso que você chama de samsara, isso que você chama de nirvana, não existem, né? Na realidade, aquilo que é samsara e o que é nirvana é a mesma coisa, né? Então, o que faz você vai chamar de samsara ou de nirvana depende do ponto de vista. Dependendo de um ponto de vista, você vai enxergar samsara. Dependendo do outro ponto de vista, você vai enxergar nirvana. E esse ponto de vista depende da percepção da nossa mente. Onde que está a nossa mente? Se a nossa mente está dentro das caixinhas dos conceitos, a gente vai estar vendo duas coisas completamente opostas, diferentes e impossíveis de se conciliarem. Se a gente está exercitando o conhecimento transcendente e vendo por trás da aparência dos fenômenos a sua verdadeira natureza, a gente vê que a verdadeira natureza dos fenômenos, ela não é nem uma coisa nem outra, ela não está presa a qualidades que a nossa mente atribui para elas. Não é nem bom nem mal, nem feio nem bonito, nem grande nem pequeno, nem próximo nem distante, nem iluminado, nem não iluminado, nem puro, nem impuro. Tudo isso é uma preocupação exagerada que a nossa mente tem de querer atribuir coisas para o fenômeno. O fenômeno ele não tem qualidades, ele é desprovido de qualidades. Os fenômenos, a verdadeira natureza dos fenômenos, eles são o que são, mas são desprovidos. Essas qualidades são atributos que nós jogamos para eles. Nós vemos um fenômeno e esse fenômeno a gente não consegue apreender com a nossa mente. Então, o que a gente faz? A gente joga qualidades neles. Essas qualidades, é verde, está se movimentando. Então, essas qualidades que a gente atribui, a gente consigo aprender alguma coisa. É uma árvore, pronto, né? Imagina, gente, eu olho para um fenômeno e digo, é uma árvore. Que loucura é essa? O que é árvore?
uma palavra, né? Mas assim eu fico tranquilo, né? O que eu fiz com isso? Eu abandonei o fenômeno e fiquei com uma imagem na minha mente. Ah, é uma árvore, é uma palavrinha. Aí estou com essa palavrinha. Ah, é uma árvore, então se é uma árvore, ela deve ser assim, 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 assim. Mas esse fenômeno, se perguntar para ele o que você é uma árvore, ele vai falar o que é árvore, né? O que eu sou? Eu não sei lá o que eu sou, eu sou, né? Assim, o fenômeno em si, ele transcende isso. Ele não, ele existe antes de um humano chegar e dar um nome para ele, dar uma qualidade para ele e esperar e fazer expectativas em relação a ele. Ah, se você é uma árvore, então você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que ter esses frutos, tem que ter raiz assim, tem que ter uma madeira assim, sabe? São todas as expectativas que a gente faz em relação aos fenômenos por causa das classificações que a gente faz deles, né? Então, é disso que a gente está tratando aqui. Então, o Bodhisattva Mahasattva, tendo encontrado o verdadeiro caráter dos fenômenos, ele não tem aversão pelo samsara. E também não tem desejo não tem apreço pelo nirvana. Porque ter aversão ao samsara ou apreço pelo nirvana é justamente cair naquele estado mental onde você desenvolve os venenos do apego e da aversão. Então, ele não desenvolve nem apego nem aversão. Quando ele consegue perceber os fenômenos como são, desprovido de qualidades, não existem qualidades que possam ser aprisionadas pelo desejo ou pela aversão. Então, o desejo e a aversão não conseguem se manifestar não existem quando a percepção está desprovida de qualidades, quando a gente vê o fenômeno como ele é. Então, o Bodhisattva, tendo encontrado o verdadeiro caráter dos fenômenos, ele não sente aversão pelo samsara e nem apreço pelo nirvana. Então, esses 37 auxiliares, eles são um campo onde o verdadeiro conhecimento dos fenômenos é possível de se manifestar. E é assim que ele vai ser praticado pelos bodhisattvas como uma forma de alcançar a verdadeira natureza dos fenômenos. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. 19. Eu acho que a gente vai poder parar aqui, que a partir daqui a gente vai poder continuar bem no nosso próximo encontro. Espero que tenha sido útil para a gente poder se localizar em relação a que a gente vai estar estudando, né? E vamos agora trabalhar a nossa compaixão fazendo a prática de Cherenzi com Kalu Rinpoche, que vai começar às 10h30 no Facebook do Kalu Rinpoche. Ele mandou no link do grupo de estudos que ele criou para nós, né? Ele mandou o link para a gente poder entrar. Qualquer coisa, acho que tem a Lívia aqui que pode estar orientando como fazer. Diga aí, Lívia. Eu coloco lá na lista de transmissão também do WhatsApp do KPG, eu vou colocar o link da página dele no Facebook, não pode deixar. Tá bom. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai compreender melhor esses 37, vai começar a ver eles um por um, né? Os 37, e como eles têm uma sequência, dependendo do momento do caminho, a gente vai se deter muito mais sobre os primeiros, que são os mais acessíveis para a gente no nosso momento agora, que a gente precisa de trabalhar sobre a nossa atenção focalizada. Então, a gente vai estar vendo sobre as fixações da atenção, tá bom? Que vai ser algo útil na nossa prática da meditação.
Vamos fazer aqui agora a nossa dedicatória, para a gente fazer uma pausazinha até entrar com o Rinpoche. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça dos Budas que obtiveram os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Bom, boa semana para todos, boa prática e nos vemos de novo no próximo domingo. Feliz Dia das Mães para todos. Obrigada, Lama. Boa semana. Obrigado. Boa semana. Gratidão, Lama, gratidão. Grata, Lama Sonan, que estava aqui com a gente também. Obrigada, Lívia. Obrigada a todos. Obrigado, bom dia. Bom dia.